Glória a Deus, são 20h41, 20 horas e 41 minutos. E hoje é terça-feira, 22/12/2020. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler aqui um hino e depois vamos ver se lemos mais. Então o 203. Vem de coração grato. Vamos agradecer a Deus tudo o que Ele fez desde que nascemos até agora. O Senhor é bom e nos tem livrado do mal. Aleluia. Digo isso por mim mesmo. Então vem de coração grato. Entra nos átrios com louvor. Alegra-te no Criador, alegra-te no Pai da Luz, alegra-te no Salvador, alegra-te no Deus Eterno. Vamos ler o 205. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou, vencendo vem Jesus, aleluia. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus, amém, ora vem Senhor Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em folgorão de cantar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Amém, Pai, glória ao teu santo nome. Vamos fazer uma gravação de um vídeo cujo título é O Seu Anjo, aliás, Deus enviou o seu anjo e livrou Pedro da mão do Herodes. Aleluia. Continua a livrar os teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Então vamos ler aqui em Actos 12, a partir do 4. 12:4. E havendo... Não, vamos a partir do 3. Um bocadinho mais acima. Vamos no 1. 12, verso 1. E por aquele ao mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, usado pelo inimigo. E matou à espada o Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então devemos orar continuamente, glória ao Senhor.
E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou. O anjo do Senhor despertou a Pedro, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, veste, e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o Pedro, seguia o anjo do Senhor, e saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Glória ao Senhor. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Era Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição às guardas, mandou-o justiçar e, partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. Ele estava... Bem, vamos ler só até aqui. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos ler aqui em São Mateus, capítulo 18, começando no verso 23. Pode ser no 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus diz que devemos perdoar 490 vezes, ou seja, devemos perdoar sempre. 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Glória ao Senhor. Então, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não entendeu com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostando-se,
o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Glória ao Senhor. Então, vamos ler aqui no 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então eu digo a ti, Pai Celestial, ajuda-me a perdoar com o meu coração a cada um, aos meus irmãos, às pessoas que me ofenderam, não é? E por isso devemos estar sempre dispostos a perdoar com o nosso espírito, amém, e com as nossas palavras. Aleluia. Vamos ler Tiago 5,16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, repetindo, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Portanto, não é só confessar as culpas, mas orar por aqueles que nos fizeram mal. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória ao Senhor. Amém. João 14:6. Nós vamos começar no 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Glória ao Senhor. João 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus foi preparar lugar para a sua igreja. Verso 3. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O Senhor já foi e Ele virá novamente. Verso 3. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Portanto, o Senhor virá. Alguns dizem, mas já passaram 2020 anos, mais ou menos. Pois, mas para Deus, um dia é como 1000 anos, diz São Pedro. E 1000 anos como um dia. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Obrigado, Jesus. Eu quero estar onde tu estiveres. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis, eu tenho-vos visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai.
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Glória ao Senhor. Portanto, a Bíblia diz que em Jesus, no seu corpo imortal, habita a plenitude da divindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na verdade, verso 12, na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos ler só mais o 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E o 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, o 16, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. Número versículo 19. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em Atos 17, começando no 28. Não, vamos ler o 27. O 26. E de um só sangue Deus fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Portanto, e de um só sangue fez toda a geração dos homens. Portanto, no sentido natural, todos são, podemos dizer, filhos de Deus, né? Mas se não nasceram de novo, o seu espírito está separado de Deus, o seu espírito está separado de Deus. E no espírito eles ainda não são filhos de Deus. Têm que nascer de novo. Aleluia. Então, 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação, etc. Vamos ler em João 8:30 e seguintes. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus, é verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Por isso devemos pedir logo perdão a Deus do pecado. Pai, perdoa-me todos os meus pecados. Faz que eu seja perfeito como tu és perfeito. Verso 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre em casa. Se, pois, o filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, dizia o Senhor Jesus, porque a minha palavra não entra em vós.
Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis também visto junto do vosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Eu posso dizer a Deus: Glória ao teu santo nome, Pai. Dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Eu digo a Deus: Pai, ajuda-me a ouvir a verdade através do teu Filho Jesus Cristo e do seu Espírito. 41. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um Pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra, etc. Glória ao Senhor. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Glória ao Senhor. 1 João, capítulo 5, começando no 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Com licença. Verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Glória ao Senhor. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, diz São Paulo aos Romanos, a igreja que estava em Roma. Vou repetir, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Medo da doença, medo da pobreza, medo disto ou daquilo. Não. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Glória ao Senhor. 2 Coríntios 3, 5. Vamos primeiro ler o 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então posso dizer, Pai, obrigado pela capacidade que já me deste de compreender a Tua Palavra e todas as bênçãos, Pai, que Tu me tens dado, te agradeço. O 6. O qual nos fez também capazes, Deus nos fez capazes, de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. A palavra do Senhor diz que os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vou ler outra vez o 6, o qual nos fez também capazes
Eu posso dizer a Deus: Pai, obrigado, peço que me faças capaz de ser teu ministro de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aleluia. Salmos 51:15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Posso dizer a Deus: Pai, faz que o meu espírito esteja quebrantado diante de ti. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler o 18. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmo 76, começando no 1, versículo 1. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada, e a guerra. Verso 4. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes da caça. Glória ao Senhor, aleluia. Devemos louvar o Senhor. Ele está acima de tudo e de todos, aleluia. Então estamos terminando por hoje. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Senhor Espírito Santo estejam comigo e com as pessoas que virem este vídeo. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler aqui um hino cujo número é o 209. A alegria do Senhor, a nossa força é a força do teu coração. A alegria do Senhor, a nossa força, e é a força da tua salvação. A alegria do Senhor, a nossa força é a força do teu coração. Com alegria em ti, tu vais sair de qualquer situação. Paulo e Silas, depois de terem sido chicoteados e enclausurados por causa de pregarem as boas novas, o Evangelho, por causa do nome de Jesus, perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos, com gozo no coração. A alegria foi tanta que um tremor da terra abriu a prisão. No tempo de Moisés, a Miriam dançou. Quando Deus abriu o mar vermelho, ela dançou. Cavalo e cavaleiro foram ao mar. Aquilo é que foi dançar. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém e fez-la entrar de novo em Israel, ele cantou e dançou com tanta força, até que ficou em pele. Josué sucedeu a Moisés para guiar 3 milhões de pessoas. Agora imagine 3 milhões de pessoas. Não são 3, nem 30, nem 300, nem 3 mil.
São 3 milhões de pessoas. Quando 2 ou 3 já dão o que fazer. O Davi estava tão embaixo e tão desanimado, o Davi não, Moisés, e tão desanimado que quase largou tudo da mão, mas a palavra de Deus foi vida e força para o seu coração. E Deus disse a Josué: não desanimes, não tenhas medo, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, não te assombres, porque o Senhor é contigo. Tens os exércitos celestiais de anjos ao teu redor, ao teu dispor. A alegria do Senhor, a nossa força é, aleluia, glória a Deus. Então, amados irmãos e amigos, até outro dia, que a graça, como eu disse, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com os seus filhos. Amém. Glória a Deus. Tchau, irmãos e amigos.